Olá! Boa tarde! Gente, mais um sextou, mais uma sexta-feira. Eu e a Raquel estamos aqui, ó, batendo na sua porta, ou melhor, sintonizando no seu rádio para mais um 40 a mais sextou com elas. Hoje, a convidada especial veio com a Raquel. Raquel, vamos fazer as honras da casa? Isso aí, olá, muito boa tarde. Como diz o nosso amigo Jarra, um beijo para o Jarra. Muito boa tarde para os nossos queridos ouvintes, para as nossas ouvintes também. Hoje nós teremos um programa muito legal, porque a gente vai falar de um nicho que a gente ainda não trouxe aqui, né? Mas que é muito interessante, muito desafiador também, isso que é o legal da coisa, né? Quando a gente fala de empreendedorismo. Queria apresentar Dandara Sevilha, que é da Ímpar, ela vai falar um pouquinho aqui, né? Ela tem uma marca maravilhosa de joias artesanais, que ela trabalha com cerâmicas. Então, já vou passar a palavra aqui, porque, gente, a bio dela é extensa, então ela vai falar melhor do que eu. Dandara, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, obrigada. Eu sou a Dandara, eu tenho 32 anos, sou jovem ainda, mas eu tô empreendendo já há 6 anos, desde 2019, com essa minha marca de joias de cerâmica. E hoje além de estar por trás da marca, então ser idealizadora, tá por trás como empreendedora, né, fazendo tudo o que uma empreendedora precisa fazer. Eu também sou a designer, né, sou a artista artesã por trás das peças e também ministro aulas, então tanto de cerâmica, de joia de cerâmica, que virou um nicho, né, agora, um nicho específico, mas que tem bastante demanda, e de empreendedorismo também, dou aulas de empreendedorismo, pelo Sebrae, vou em alguns lugares aí para falar sobre empreendedorismo, e aí também, lógico, já levo um pouco da minha experiência. Isso que é legal, porque você acaba compartilhando a sua realidade, o seu dia a dia ali, né? 6 anos não são 6 dias, já deu para sentir que como que é essa gangorra do empreendedorismo, né? O quanto que é desafiador e a gente tem que tentar se equilibrar a todo momento, né? Inclusive, essa questão das aulas vieram muito por conta disso, né? Eu comecei com a marca, eu saí, na verdade, eu trabalhava como estilista, né? Sou formada em moda, então trabalhava como estilista num magazine grande aqui do Brasil. E eu fiquei doente ali trabalhando e saí procurando alguma coisa, alguma outra coisa que eu ainda não sabia muito bem o que que era. Nesse caminho eu encontrei a cerâmica e desde então eu não parei mais, né? Criei a marca, não parei mais com a cerâmica, mas em certo ponto da vida, assim, e da marca também, cheguei num ponto que só as peças, e também por meu trabalho ser bem artesanal, ter um viés criativo, assim, muito forte, então eu tenho que criar, e quando você, nem sempre você tá bem, né, passei por momentos bem difíceis, assim, nos últimos tempos, então para criar acaba ficando um pouco pesado, assim, né, você acaba, eu tive um pequeno bloqueio criativo aí, e e nisso eu comecei a dar aula, surgiu essa oportunidade de dar aula, e dar aula está sendo um novo capítulo assim, muito importante, porque eu tô mais aprendendo do que ensinando, assim. O legal da gente ser professor é isso. Olha que a gente mais aprende do que ensina. Dandara, queria fazer uma pergunta para você. Você tem aí três pilares econômicos: a criatividade, a arte e o artesanato. Em que momento você transformou isso em empreendedorismo? A Ímpar, né, que é a Ímpar Atelier, que é a minha marca mesmo, de joia, de cerâmica, ela nasceu já como um empreendimento. Foi um caminho um pouco diferente da maioria das pessoas, porque eu me interessei por um nicho muito específico, encontrei uma pessoa que já trabalhava com isso, que foi a Camila, que eu fiz estágio com ela, e ela tinha uma marca.
já, e ela já expunha em feiras, e ela falou para mim, já que você já está desenvolvendo um trabalho seu também, de acessórios, eu vou fazer uma feira, coloca suas coisas lá na mesa também para você ver né, o que sai, para você sentir. E para isso eu fiz, já tinha algumas peças, né? Finalizei outras, criei toda a identidade visual ali, porque eu ia participar da feira, então eu precisava de alguma coisa para mostrar. E a Ímpar nasceu aí, assim, desde então acabou sendo, ainda é a mesma identidade visual, né? Com alguns ajustes, claro, mas ela nasceu assim. Então, o empreendedorismo nessa questão das joias, ele já veio junto, né? Ele veio junto com o trabalho artístico, praticamente, assim, veio bem próximo. E essa parte aí, o empreendedorismo, essa parte de aprender a gerir o negócio, veio fazendo, né? Veio vivendo ali a experiência. E quando eu cheguei na parte do curso, eu já estava muito mais desenvolvida nessa questão de, de pensar mesmo, de estruturar um negócio, de entender demanda, né? De entender mais o meu lugar no mercado. E isso está me ajudando hoje até a estruturar melhor a marca, assim, sabe? Então, o empreendedorismo, eu tive algumas fases aí. Não que agora eu esteja, assim, numa fase que eu não tenha mais nada para aprender, mas eu tô numa fase agora que eu já consigo. Eu já passei por muitas coisas que eu consigo carregar, assim, como uma bagagem mesmo, e isso me ajudar, sabe? É No dia a legal dia. que na sua fala a gente percebe que teve aí um empreender por oportunidade, não é? Isso a Sim. gente tem muito claro e isso é legal. Agora, uma coisa que é interessante também, quando você fala, você tem 6 anos de marca e você fala que até hoje você está aprendendo. Primeiro que, assim, ninguém acorda um belo dia e fala, eu vou empreender. Porque para empreender, uma coisa que a gente sempre fala, precisa se planejar, né? Eu vou até para vender uma bala no farol, você tem que se organizar. Quanto você vai investir para comprar essa bala? Quantas balas você precisa vender para custear o que você comprou, para você gerar renda e por aí vai. Então, assim, tem uma fala da Cora Coralina que diz que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, né? Então, assim, a aula de empreendedorismo, e isso eu falo sempre nos meus cursos, falo muito aqui também, quando eu entro numa sala de aula, assim como empreendedora, eu também ministro cursos, né, com escolas de negócios como IDES, Senac, Sebrae, enfim, também para público empreendedor. Uma coisa que eu sempre falo e acredito que você também se coloque assim. Eu me coloco no mesmo papel de vocês porque eu também passo pelas mesmas dificuldades. Porque nós, empreendedoras, a Carmen também, dizem que o melhor amigo de um empreendedor é outro empreendedor, né? Porque você comentou aí, eu passei por momentos muito difíceis, e realmente, quando a gente passa por algum problema, a massa criativa, principalmente quem trabalha com criatividade, que no caso é total o que você faz, a gente fica com bloqueio criativo, não tem como. E aí, imagina, no seu caso, você tem que criar, você tem que gerir, você tem que administrar toda coisa, tem que prospectar. Esse todo, eu de fato imagino que não seja fácil. Mas como nós falamos que é a realidade de 90% do eu presa, né? Empreendedorismo. Equipe. Então, é basicamente isso, né? É a fala do Jarra, né, Carmen? É a fala do... Que é trocar. Vamos aprender a trocar os 4 pneus do carro com o carro em movimento, Dandara. Tá bom para você? É exatamente isso mesmo. É uma Porque coisa que aquela acontece. história do cada mergulho é um flash já foi. É. Agora, grande onda, trocar os 4 pneus do carro com o carro em movimento. E assim, não perder a direção. É mais difícil. Não é Então, isso? Dandara, eu queria levar agora a nossa conversa um pouquinho para o lado do público. Como é que você chegou num público-alvo? Você tem um público-alvo definido? E quais são as principais características de compra que você busca
atender com as suas joias? Encontrar esse público foi da mesma forma que começou, né? Porque, assim, contextualizando esse mercado, esse nicho, mais especificamente de mercado, que é o das joias de cerâmica, né? Quando eu comecei há 6 anos, não tinham muitas marcas que faziam isso, né? Essa marca com quem eu trabalhei, né? Essa moça, a Camila, ela fazia joias, mas ela também fazia peças maiores, né? Peças utilitárias, que é o que é mais comumente conhecido, né? A cerâmica ela é mais comumente conhecida sendo utilizada como utilitário. E tinha ela e mais, acho que uma ou duas, enfim. Era muito difícil encontrar. Então, eu acho que eu faço parte do crescimento desse mercado que hoje, com o advento dos cursos online, né? Então, tem curso de tudo, então tem um curso online que tem muitas mulheres que fazem de joias de cerâmica. Eu, inclusive, tenho esse projeto também de curso, ele ainda não saiu do papel, o online, mas está no caminho. E isso trouxe muita gente para esse nicho, né? Então, hoje, se você pesquisar joias de cerâmica, você vai ver bastante marcas fazendo, assim, o que não era realidade há 6 anos. E então Ai, gente, desculpa, eu perdi a pergunta. A questão do público é exatamente isso Mas aí. você respondeu Do sim, é público. sobre o público, né? Como é que você chegou no seu. Sabe É, por que eu fiz essa pergunta, é, Dandara? Eu não posso deixar de falar. Quando você fala a palavra cerâmica, o que me vem na mente? O filme Ghost. é, Sabe? Aquela cena da menina ali fazendo aquela construção e o Ghost aham. aparecendo ali maravilhoso, aproveitando que tá perto do Dia dos Namorados, né? Mas eu sei, a hora que a Raquel falou, ai, a Dandara faz lindas joias de cerâmica, eu falei, joias de cerâmica, e já veio até aquela música. Do Ghost, né? Então. E aí, por isso, né? Por a cerâmica ela ser essa coisa muito utilitária, encontrar o público que consumisse, pagasse o valor que as minhas peças custam, em um material que as pessoas não estão acostumadas a usar, então as pessoas não estão acostumadas a vestir cerâmica, né? Cerâmica sempre foi uma coisa vista como pesada, como bruta, né? Então foi um pouco difícil. O público eu fui descobrindo junto com o crescimento da marca, com o meu crescimento. Mas uma coisa eu sempre tive em mente nessa questão é de valorização do meu trabalho e, enfim, valorização do trabalho artesanal, do trabalho criativo, né? Então, assim, mesmo eu não sendo no início a consumidora do meu próprio trabalho, porque para mim era caro o meu trabalho quando eu comecei, mas era isso, assim, mesmo eu não sendo, eu imaginei que eu vi, né, na prática que existiam pessoas que gostavam disso e eu comecei a tentar mapear quais eram essas pessoas, né, e do que elas gostavam, e hoje eu consigo, assim, não é um público fechado, porque eu acho que limitar também o público, né, muitas vezes a gente tem uma diversidade de públicos, né, mas eu posso dizer que o meu público, assim, um resumo do meu público seriam mulheres, principalmente, né, mulheres, assim, mais velhas, mais, assim, a partir dos 25, e são mulheres que gostam, né? E mais do que gostam, valorizam, porque nesse trabalho muita gente gosta, né? De ver, muita coisa a gente gosta dos meus brincos, dos meus anéis, mas na hora de comprar acham muito caro e, enfim, isso além da questão, né, social, mas tem muita questão de não dar valor mesmo ao trabalho, de achar que por ser um trabalho feito à mão, ele não deve valer tanto. Então eu fui mapeando essas pessoas. Então são mulheres que gostam de arte, gostam de
trabalhos artesanais, que valorizam trabalho artesanais de design brasileiro também, então tem essa questão da nacionalidade muito forte. Mulheres também que buscam uma alternativa, né? Porque o metal, a gente sabe que é o ouro, né? A prata são metais que têm muito impacto ambiental, né? O extrativismo é muito cruel, ambiental e social, então tem muitas mulheres também que buscam alternativas a esses materiais e encontram essas alternativas no meu trabalho. Então, hoje eu percebo que o meu público é esse, mas como eu falei, o mercado de joia de cerâmica, ele é um nicho já, agora já existem outros públicos para o mesmo, estão sendo criados outros públicos para o mesmo mercado, assim. Mas hoje o meu é mais ou menos esse. Em cima do que você falou, Dandara, eu tenho uma observação. Eu te acompanho no Instagram, acho as suas peças sensacionais. Isso que você falou é muito interessante, porque assim, uma coisa é realmente gostar, outra coisa é entender o valor do produto, né? Uhum. E aí, exatamente, eu adoro essa temática, né? Tem até um vídeo sobre isso no meu canal, que é se você compra, marca o produto, né? Se você entende o valor de ambas, como que aquilo te entrega, né? O que te entrega. Uhum. E aí, quando você fala isso, você desenhou um pouco aí o perfil do seu público. No seu Instagram, eu vi que você fez um trabalho estratégico muito legal, que você buscou algumas personalidades para representar a sua marca, né? Fala um pouquinho como que foi essa estratégia para você conseguir esse elo, essa ligação dessa mulher que representasse seu produto. Então, na verdade, a minha estratégia na Ímpar é mais uma estratégia de marketing, de publicidade, enfim, porque essas mulheres que vestem as minhas peças, então, você entra lá, tem mulheres famosas, né? A Camila Pitanga, a Thaís Araújo, a Gabriela Prioli. Então, essa é uma estratégia que eu uso desde o começo da marca, que é mais ou menos uma estratégia de relações públicas, assim. Então, eu tenho algumas relações com stylists e pessoas que trabalham vestindo essas mulheres para eventos, novelas, o que quer que seja. E o meu trabalho fica ali exposto para essas pessoas. Então, o que acaba acontecendo é que muitas delas entram em contato comigo e eu tenho esse trabalho de emprestar as peças ou vender as peças para esses eventos ou para esse uso, né? Então, não existe uma parceria nesse sentido, mas existe a estratégia de eu utilizar isso como Ai, como é que fala? Um gatilho de autoridade, né? Um status mesmo, né? Sim. Porque quando é tudo que uma marca precisa, né? Ter pessoas como, sei lá, Camila Pitanga usando suas coisas, né? Então, esse é o maior marketing que pode ter, assim. Então, é uma estratégia que vai um pouco mais para esse lado de relações públicas mesmo, porque eu tenho que ter essas relações com esses profissionais, né? E a gente percebe também que, normalmente, essas mulheres, elas têm uma sincronia com a sua marca, de fato, né? Com o que representa, sim. Elas sustentam, né? A elegância que elas, né, transparece ali, é, de fato, sensacional. Uma outra coisa que eu queria trazer, eu conheço uma outra profissional também da área, que chama Samantha, inclusive um beijo para Samantha. Ela é do Ateliê Vivarte, inclusive ela vai ser nossa convidada aqui também. Ela também trabalha com cerâmica, mas ela trabalha no outro segmento, nas joias, ela desenvolve peças, também dá cursos. E aí eu queria fazer uma ligação aqui com o que ela trouxe para mim e perguntar isso para você também. Um dia a gente conversando, ela falou assim, olha, eu sou advogada de formação, mas eu só me formei para entregar o boletim, o meu certificado para o meu pai, porque eu sempre fui apaixonada por isso aqui. Então, é um negócio que ela trabalha com a mãe dela desde sempre.
E ela fala que ao longo dos anos, esse processo da cerâmica, ele é muito terapêutico, normalmente com as pessoas que chegam a praticarem, a fazerem os cursos, tudo. Como funciona esse processo dentro do seu trabalho também? Tanto para você, se faz realmente bem de fato, como para as pessoas que chegam até você para fazer os cursos, se elas se encontram, nossa, isso aqui me ajudou com tal coisa, é isso mesmo que eu estava buscando, como que funciona? Então, a minha relação com a cerâmica, ela não é uma criação muito de terapia nesse sentido de ser calma e de acabamentos e tranquilidade, paz. Eu sou muito ansiosa e muito impaciente, o que vai muito contra todos os processos da cerâmica. Que para todos eles você precisa ter calma, paciência, como é que fala? Resiliência, e eu não tenho muita. E o que aconteceu foi que a cerâmica me ensinou a ter isso, assim, então não é ainda um caminho fácil, então eu me frustro muito com a cerâmica por tudo isso, assim, né? Por ela ter processos, por ela ter um tempo devagar, mais lento das coisas. Mas o que eu também fiz com tudo isso foi trazer isso para o meu trabalho, incorporar essa ansiedade, essa impaciência ao meu trabalho. Então, eu sempre. Uma coisa que eu falo do meu trabalho é que ele é imperfeito, né? E que isso é uma coisa que eu valorizo e faço questão de comunicar dessa imperfeição das peças e tudo mais. E essa imperfeição vem porque eu tenho dificuldade em ficar muito tempo na mesma posição, em ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Tem acabamentos muito delicados e coisas. Então, tudo isso faz parte da minha marca, que hoje eu entendo a minha marca como uma extensão do que eu sou, assim. Que legal. Então, ela não é ainda o que eu sou, né? Porque a gente se separou em algum momento, mas ela é uma extensão. Então, eu não sou uma pessoa muito apegada a micro detalhes. Eu não sou. Então, é isso. O meu trabalho ele reflete isso. E é isso que eu passo para os meus alunos também. Então, os meus alunos, tem muita gente que vai em busca de uma terapia, que acha isso terapêutico, realmente, mas muita gente sofre, a maioria das pessoas sofrem com essa coisa da cerâmica, com essa frustração. A cerâmica existem muitos processos físicos, químicos, então, coisas que você não tem controle, e que para você ter o mínimo de controle, você precisa ter muito estudo. Então, o processo da cerâmica, num todo, ele acaba frustrando muito as pessoas. E aí, o que eu ensino aos meus alunos é isso: a frustração faz parte, mas a resiliência também, e incorporar o que você é, né? Se eu não sou uma pessoa que gosta de deixar a cerâmica parecendo que ninguém passou a mão nela, que saiu de uma fábrica ali para a mão da pessoa, você não precisa ser, né? E sua cerâmica, o seu trabalho não precisa trazer isso. E eu acho que isso é uma abordagem que é importante para muitos dos meus alunos, assim, foi importante para muitos dos meus alunos, né? Que eu percebi. Então, de aceitar as dificuldades, as limitações mesmo, respeitar o tempo da cerâmica, respeitar o seu próprio tempo também, porque muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas tão bem quanto a gente gostaria, então a gente vai começar fazendo ruim para depois fazer bom. E uma coisa também que sempre me atraiu muito na cerâmica, e que eu percebo que é o que os meus alunos gostam também, que eles ficam todos fascinados, é o fato de você construir algo do zero, sabe? Do começo ao fim, você que vai construir, você que vai fazer. Então, o que é um pouco diferente no meu caminho com a moda, né?
que a moda, a forma com que eu trabalhava com moda era desenvolvendo produtos, então eu não criava de fato nada, né? Eu direcionava ali e eu começava um pensamento criativo, quem finalizava, quem executava não era eu. E com a cerâmica, não, né? Esse processo da criação se junta muito com o processo manual, que enfim, no final você tem uma coisa comercial. Você pode ter um produto comercial no final, se você quiser. Eu acho essa trajetória do trabalho fatto a mano, como se fala no italiano, né? Fatto a mano, é como aquele alfaiate tradicional que faz aquele terno maravilhoso e a gente não acredita que é feito à mão. É. E eu acredito que quando termina e vê no manequim ou vê no cliente, é uma satisfação sem tamanho. E aí eu queria dar aquela notícia que a Raquel adora. Chegamos aos 25 minutos e eu encaminho minha última reflexão perguntando a Dandara o que você enxerga para o futuro do seu negócio. Olha, eu tô bem otimista, assim, com o futuro. E muito por conta dessa coisa que eu falei no começo do mercado, né? Do nicho tá expandindo, né? Tem mais pessoas, então acho que grande parte das pessoas poderia ficar preocupada, né? Falando que mais concorrência e mais. Mas o que acontece é que, na verdade, não, né? São mais pessoas interessadas no assunto, mais dinheiro circulando dentro desse mercado, né? Então, eu tô otimista nessa questão, principalmente, muito também porque querendo ou não, assim, e não é falta de modéstia, mas eu fui uma das primeiras ali que surgiram, pelo menos no Brasil, com marcas de joias de cerâmica, então eu tenho uma bagagem que as pessoas se interessam em saber, né, que vem muito dessa questão de curso, então isso é muito bom para quem quer ensinar, né, ter pessoas que querem aprender, se interessam pelo seu trabalho, e também porque eu tenho mais. Eu acho que a resistência das pessoas, né? A utilização do produto, tudo isso, mesmo que eu sempre tenha feito um trabalho mostrando o contrário, mas é quando mais pessoas, né? Quando isso entra no dia a dia das pessoas, então, sei lá, sua mãe tem uma joia de cerâmica, e você vai, nossa, de cerâmica, minha mãe tem uma, então não deve ser tão né? Ó, minha amiga tem uma, então não deve ser assim tão, né, tão frágil e tal. Então é uma coisa que vai ajudando. Então eu sou otimista, assim, lógico que olhando para o mercado eu sou otimista. E para mim é isso, eu sou uma pessoa, então o meu trabalho ele vai ser uma extensão do que eu sou, então eu espero estar bem para continuar fazendo, desenvolvendo coisas novas, assim, trabalhando. Sensacional, sensacional. Bom, eu só posso dizer que, assim, eu como fã do trabalho da Dandara, eu posso falar de perto que, assim, é um trabalho, ela falou dessa coisa da imperfeição, mas é isso que traz o diferencial, o detalhe do trabalho dela, que é muito legal, muito legal. Convido vocês a conhecer, inclusive, Dandara, deixa aqui como que as pessoas te encontram, como que as nossas ouvintes, os nossos ouvintes te encontram nas redes. O meu perfil é Dandara Sevilha. Sevilha é a cidade da Espanha, mas abrasileirado com LH. Dandara Sevilha, o meu, e impar.atelier. O Instagram da Impar Atelier. E aí a Impar tem site, tem tudo que vocês podem conferir lá olhando o link na bio, que tem tudo certinho. Legal, legal. Bom, eu só vou fechar essa fala e dizer que, primeiro, te agradecer. E o que você deixou aqui, quando você começa a falar de todo o seu processo, que não é fácil, que é a realidade de muitos empreendedores, você fala da dificuldade das pessoas entenderem o valor do seu trabalho, mas uma coisa que eu percebi na sua fala, e isso para mim foi bem significativo, você entende muito claramente o valor do seu trabalho.
E quando você tem essa convicção, eu acho que é natural, porque você mostra isso no seu processo, na sua criação. E isso está muito claro no que você faz, é tanto que você tem feito um trabalho aí sensacional. Então, olha, eu só queria mesmo te agradecer, eu sei que o seu tempo é super corrido, gente, foi super difícil trazer essa mulher aqui, hein? Ai, meu Deus, desculpa. Mas queria muito te agradecer, foi maravilhoso esse nosso papo. A gente quer, em qualquer momento aqui, juntar Dandara, Thaís, qual que é a outra lá que eu esqueci o nome? Cíntia Maria, que ela faz um trabalho sensacional. A gente faz aqui, nossa, eu acho que tem tudo para dar um match muito legal aí, voltado para nichos diversos dentro da moda. Acho que a gente consegue fazer um negócio legal. Ai, isso, que legal. Obrigada, gente. Eu falar que eu aprendi uma coisa maravilhosa com a Dandara hoje. Gente, é possível transformar a imperfeição em arte linda de ver e de se vender também. Muito obrigada por esse aprendizado. Imagina, eu que agradeço, gente, pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho, minha trajetória. Gostei muito, obrigada. Que bom, a gente vai se ver ainda outras vezes. Gente, ó, acompanha a gente nos nossos canais, nosso Instagram, 40 mais sextou com elas, lembrando que é 40 LAIS, arroba 40 mais sextou com elas. Nosso canal no YouTube também, a gente tem tanto as retrospectivas, né, do nosso programa aqui, às terças e sábados, e também tem lá no nosso canal, para quem quiser aqui ver um pouquinho a cara das nossas convidadas, a gente baixa o vídeo, coloca lá no canal para vocês participarem mais, entenderem um pouquinho mais.